sou analógico. Eu não tinha percebido você atrás da tela, hein? Bom, já que você tá aí, por que não analisarmos um jogo como de costume, sim? Então arrume as suas antenas e se prepare para uma dose saudável de radiação. Sim, pois hoje nós vamos mergulhar em um clássico atômico, Fallout. Ele ainda pode ser antigo, mas ele brilha mais que fissão nuclear. Ah, sim, a produção está me dando informações sobre o gênero do jogo. Vamos ver. Oh, céus. Fallout, uma série de jogos que se passam em um universo pós-apocalíptico, ou melhor, em um Estados Unidos pós-nuclear. Embora a maioria dos jogos falam sobre guerra, Fallout não é sobre a guerra nuclear em si, mas sim o que acontece depois dela. O próprio nome, Fallout, é um termo usado para partículas radioativas que caem depois de uma explosão de uma bomba atômica, contaminando a superfície de radiação. Esse fenômeno é o que caracteriza a ambientação dos Fallouts. Mutantes, zumbis radioativos, facções e outras comunidades que residem no Wasteland, o nome dado à superfície desértica e devastada pelas bombas nucleares. Mas você, o protagonista de Fallout, mora, é claro, em uma Vault. As Vaults em Fallout são abrigos ou refúgios nucleares feitos pela empresa Vault-Tec. E as Vaults não são simples abrigos, elas são praticamente uma sociedade que vive no subterrâneo por gerações. Você provavelmente lembra desse carinha dando joia sempre que se fala em Fallout. Ele na verdade é o mascote da Vault-Tec, que vai te acompanhar nas mais variadas situações. E a sua missão em Fallout é sair do conforto da sua Vault, lógico. E além disso, Fallout ainda tem uma estética retrofuturista, como se o tempo tivesse parado nos anos 50, o que dá todo um charme diferenciado para os jogos. E ao mesmo tempo cria uma contradição com a ideia de um futuro otimista versus a realidade brutal de uma guerra nuclear e um mundo hostil. Esse universo único de Fallout sempre me chamou a atenção e vontade de conhecer a franquia. Meu único contato com Fallout mesmo foi com Fallout Shelter, aquele gratuito lá, que você tem que gerenciar uma Vault e ver qual morador é o melhor para cada trabalho e ao mesmo tempo deixar todo mundo feliz. É bem divertido. Mas não se engane, Fallout pode mudar drasticamente dependendo do jogo. Para você ter uma ideia, os jogos mais modernos como Fallout 4, o New Vegas ou 76 são os Fallouts do Todd Howard, pois é, o cara da Bethesda. E também o mesmo cara que fez Skyrim. Os Fallouts mais modernos são mais puxados para um looter shooter, de sair por aí com alguma arma em primeira pessoa e achar itens por aí, mas ainda com alguns aspectos de RPG. Pelo que parece, os Fallouts modernos são mais fáceis para novatos pegarem o jeito de Fallout, mas aqui é um canal de retro gamers, ora as bolas. Os Fallouts clássicos, famosos pela dificuldade e gameplay complicada, são os anteriores ao Fallout 3, que foi lançado justamente por conta que a Bethesda comprou os direitos de Fallout da Interplay. Em 30 de setembro de 1997, foi lançado Fallout, um RPG pós-nuclear. Fallout é o primeiro jogo da franquia e foi um IP novo na época em que foi lançado. Mas Fallout, originalmente, era para ser uma sequência de um jogo da EA. Não essa EA. Essa EA. Wasteland da Electronic Arts, lançado em 1988 para computadores como MS-DOS e Apple II. Pois é, velho. Mas o seu tema de uma América pós-guerra nuclear e o seu sistema de RPG foi o que inspirou e proporcionou a criação do icônico Fallout. E mesmo que ele se encaixe como um CRPG, um RPG de computador, Fallout se inspirou em GURPS, um sistema genérico universal de RPGs, que são sistemas genéricos para a criação de RPGs, que podem ser o quão complexos você quiser. E quando eu digo RPG, eu tô me referindo aos RPGs de mesa mesmo, interpretação de papéis, contributos, guerreiros, magos, mestres e dados malucos. Fallout começa com a música Maybe, da banda Ink Spots, um clássico dos anos 40, coisa que nunca mudou ao longo dos jogos. E uma coisa que nunca muda também... War never changes.
No ano de 2077 começa uma rivalidade por recursos. Recursos esses como petróleo e urânio. Não só recursos, mas armas, resultando na China invadindo o Alasca, Estados Unidos se anexando ao Canadá. E no meio dessa bagunça toda, a Grande Guerra durou um pouco menos de 2 horas devido às bombas, reduzindo grande parte do planeta a poeira. Entretanto, uma nova civilização lutava para surgir. Alguns conseguiram chegar a uma relativa segurança nas vaults subterrâneas. E um deles é você, o morador da Vault 13. Assim que o jogo começa, você tem 3 personagens pré-montados para escolher, o Max, a Natália e o Albert. Mas como Fallout é um RPG, você tem a opção de criar seu próprio personagem, é claro. E aqui você é introduzido ao sistema Special de Fallout. A sigla faz mais sentido em inglês, mas resumindo, cada letra representa os atributos do seu personagem, incluindo força, percepção, resistência, carisma, inteligência, agilidade e sorte. Isso pode parecer simples, pois você já tem alguns pontos de personagem para gastar nos atributos que você quiser, mas essa é a parte mais importante do jogo, e cada atributo pode afetar muito a sua gameplay, seja no combate ou até mesmo no diálogo. Isso que acontece se você tem uma inteligência baixa, por exemplo. You again. What want now? Huh? What? Depois você pode selecionar algumas características especiais do seu personagem, mas todas têm uma desvantagem também. E por fim você tem os Perks, que são habilidades extras que você pode escolher a cada 3 níveis que você sobe, aumentando ainda mais a customização do seu personagem. Bom, e assim que você termina de criar o seu personagem, o Overseer, o supervisor da sua Vault, tem uma palavrinha com você. Ah, you're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one. Isso que ele fala do chip é praticamente a sua única missão principal do jogo. Você tem que trazer esse chip que bombeia e purifica a água da Vault, porque sem água potável, sem Vault. Ele estima que restam só 4 meses para você achar o chip e trazer para a Vault. E se você demorar mais que isso, todo mundo da sua Vault vai de Vasco. E depois que o supervisor te envia com uma missão, é a sua hora de sair da Vault e caminhar em direção a uma caverna escura que tem um CGI dos anos 90 estranho. Pô, por que essa cutscene dá medo? E assim que você sai da Vault, você é recebido pela escuridão, um brother que não conseguiu e alguns ratos não muito amigáveis. Bom, eu acho que é uma boa hora para apresentar as... Por mais que ainda tá cedo para falar de combate, meio que eu sou forçado a isso, porque tem uns ratos hostis vindo pra cima de mim. Bom, mas é melhor eu introduzir os comandos antes de cair na porrada com eles, não é mesmo? A primeira coisa que você vê depois de sair da Vault é a sua interface. Por mais que ela pareça confusa com um monte de botão espalhado, você pega o jeito. E apertando F1 no seu teclado, aparece uma tecla de ajuda rápida a propósito. O seu cursor é o que você mais usa nesse jogo, e ele é alternado entre 3 modos, de movimentação, de comando e de mira. Com o botão esquerdo do mouse você usa eles, e com o direito você alterna entre os modos. Agora, para não apanhar dos ratos, você precisa equipar uma arma, apertar o botão de inventário e equipar alguma arma que já está nesse inventário, arrastando ela para essa área de item. O combate aqui é baseado em turnos, como em vários RPGs. Você atira no rato, espera ele atacar e ele ataca de volta. Se ele não atacar de volta, quer dizer que ou ele errou o ataque ou ele partiu dessa para melhor. Depois disso você já está liberado para seguir a sua missão. A não ser que apareça outro rato no seu caminho, que é bem provável. Fallout é um jogo de visão isométrica, com a câmera mais ou menos de cima. Brincando com o cursor pela tela, você pode olhar os arredores da área que você tá, e clicando em qualquer lugar, o seu personagem vai andar até onde você clicou. Dá pra perceber que a movimentação desse jogo é hexagonal. Dá pra ver por causa que o ícone de movimentação é um hexágono vermelho. Agora que você já aprendeu a andar, eu acho que já dá pra ir... Seguindo reto pela caverna, você acha a saída e vê o mundo exterior pela primeira vez na sua vida. Fallout se passa no sul da Califórnia devastada, no ano de 2161, 84 anos depois da Grande Guerra.
O mapa de Fallout é dividido por uns quadrados, e as áreas que você ainda não visitou vão estar escuras. E as localizações importantes são realçadas como uma bolinha verde, e o nome das cidades que você conhece ou já visitou ficam marcadas no seu mapa. E apertando o botão da localização, o seu personagem vai para lá automaticamente. Mas nunca baixe a sua guarda, porque além do tempo passar enquanto você viaja, o que é ruim se você ainda não tiver achado o chip, existem os encontros aleatórios. Sim, ratos ou Red Scorpions podem te atacar a qualquer momento. É meio chato, mas você ganha XP se sair vivo. Mas por outro lado, você pode encontrar diversas coisas também, desde itens para lutear até caravanas. Fallout é praticamente um grande sandbox. Você pode visitar cidades que você quiser, conversar com vários NPCs, você pode ser um personagem violento ou escolher ser um personagem pacífico, mas em Fallout, literalmente todas as suas decisões importam. Se você falar grosso com a pessoa errada ou cometer um deslize, bam, você já era. Your life ends in the wasteland. Caramba, dava pra ser mais deprê que isso? E uma das partes mais marcantes de todos os Fallouts é a exploração. E cada localização tem a sua personalidade própria, tipo Junktown é literalmente feita de sucata e partes que sobraram depois do apocalipse. Necrópolis é uma cidade povoada por mutantes e zumbis radioativos, ou chamados de ghouls. O Hub é o centro de trocas, com lojas, bares, guardas e gangues. Mas você não pode demorar muito, pois você tem que salvar a sua Vault, então cuidado aí. Uma das primeiras cidades que você encontra é Shady Sands, um vilarejo pacífico com camponeses pacíficos. É um bom lugar para começar, para conseguir mais informações e trocar alguns itens. A maioria dos NPCs de Fallout conversam só por texto, mas os mais importantes são dublados com voz mesmo, tipo o Aradesh, o líder do vilarejo. Greetings. Your business in Shady Sands might be... No diálogo você pode fazer perguntas, insultar se der, mas você também pode fazer trocas de itens e perguntar coisas específicas. Te ajudou com mais informação, mas eu acho que só funciona com palavras-chave. Os gráficos de Fallout são aceitáveis. Eu acho bonito, principalmente a interface. Tudo se parece com botões de verdade, enferrujados e tudo mais. O meu único problema mesmo são os sprites dos personagens, que são miúdos. Tipo a Tandy aí, a filha do Aradesh. My name's Tandy, what's yours? Na minha gameplay ela tava escondida lá atrás dessa casa e o sprite dela é bem pouco diferente dos outros. Mas fora isso, os gráficos são da hora. E o legal de jogar o primeiro Fallout é ver que ele introduziu várias coisas icônicas dos jogos mais modernos, como o Pip-Boy, o computador de pulso que todo morador de uma Vault tem, o VATS, o sistema de assistência de mira da Vault-Tec também faz sua aparição aqui. O principal sistema monetário do Wasteland são tampinhas de garrafa da Nuka-Cola, e até a Irmandade de Aço aparece pela primeira vez no Fallout 1. Fallout é um jogo muito bom. Por mais que a gameplay seja meio travadona e complicada de aprender, o universo do jogo é muito legal. A atmosfera do jogo, junto da trilha sonora, cria esse ambiente hostil que você nunca pode abaixar sua guarda. O único problema mesmo que eu achei é a dificuldade. Tipo, se você jogar Fallout sem manual, sem detonado, sem nada, você fica perdidão, mano. Tanto que o manual do jogo, o guia de sobrevivência do morador da Vault, tem umas 100 páginas. Sério. Não só explicando como jogar, mas ele te trata como se fosse um morador de uma Vault. E trata o jogo como se fosse uma simulação de sair da Vault. E isso é muito doido. E falando em manual, a caixa do jogo é muito maneira. A capa do jogo não só me deixou com vontade de jogar, mas eu até desenhei a armadura da capa. E outra coisa que me deu vontade de jogar foi a série de Fallout da Prime Video, que literalmente acabou de sair. Na primeira vez que eu vi o trailer eu nem dei muita bola, mas agora eu tô muito mais hypeado pra assistir. E dá pra ver que tá muito fiel ao universo e à vibe de Fallout. Se você já é um fã de Fallout ou se interessou pela franquia, vale a pena dar uma chance para o clássico atômico Fallout. Bom, isso foi Fallout. Pelo visto não é tudo sobre beber refrigerantes e ouvir a banda The Ink Spots. Mas eu tenho que dizer, Fallout é um joguinho e tanto. Um brinde a Fallout. Isso aqui tem validade?
quantidade de radiação nem se compara com a quantidade de refrigerante estragado que você ingeriu. Da próxima vez, veja a validade dos seus produtos.